Sisters and Bros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ciscast, o podcast do Cis Brasil. Eu sou a Bianca e hoje vamos falar de viagem no tempo. Mas vem cá, viajar no tempo é possível? Bom, se você tiver uma DeLorean, com certeza aumenta as possibilidades. Mas às vezes apenas uma simples cabine de telefone inglesa no meio de nada resolve também. Há quem diga que um relógio é o suficiente, basta voltar às horas com um passe de mágica. Hoje sabemos que uma caverna e um rapaz chamado Jonas é o caminho. Mas e quando viajar no tempo é o menor das suas aventuras? O objetivo é viajar no tempo certo, encontrar a pessoa certa, se apaixonar e viver uma vida plena. E ainda descobrir que, na verdade, você sempre pertenceu àquele tempo. Isso, Sisters and Bros, é só para os fortes. E ninguém mais forte que Claire Elizabeth Beauchamp Randall Fraser, a rainha da porra toda. Sejam bem-vindos à parte 2 da teoria do inverso. Bianca tá ficando muito craque, né? Essas coisas de texto inicial. Tá bom o negócio. Se você ainda não viu o primeiro Ciscast dessa teoria, volta lá, porque senão você vai ficar perdido no baile que nem o Egon ficou lá em Dark, hein? E para falar sobre essa teoria que funde nossos neurônios, vamos dar boas-vindas a elas. As duas cis que estão aqui, esforçando o neurônio para contar para você sobre essa teoria. Oi, Ju, tudo bem? Ei, galera, tudo bem? Estamos aqui pra gente dizer um monte de coisa, fundir sua cabeça, ser aquele emoji da explosão e não chegar a conclusão nenhuma. Mas a gente gosta de falar, tá tudo certo. Ô, Ju, eu quero te perguntar, qual é a sua maneira preferida de viajar no tempo? Ixi, se você tivesse... música... Ai, meu Deus. Assim, porque, tipo assim, Ô, Ju, eu tive uma experiência. Oi. Você tá sempre viajando. Todo mundo viaja. Você viaja no pensamento. Eu ia falar até de uma experiência agora, pouco antes da gente começar a gravar. Eu tava lavando louça do almoço e tinha visto uma publicação do Milton Nascimento com a Elis Regina, que era Caxangá. Claro que eu não vivi essa época, era a década de 70, eu não vivi. É uma pena, mas eu gosto muito da música. Esse barulho foi uma cerveja. Uma cerveja que eu abri. Tá bom, beleza. Deus abençoe isso aí. Mas daí eu comecei a escutar um monte de sequência do Milton Nascimento e escutei uma que daí já é da minha infância. Uma música que ele lançou já no início dos anos 2000, minha adolescência, na verdade. E foi uma forma do tempo, porque eu me lembrei daquele momento. Sou nova e velha. É uma nova... A música era Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. É uma música maravilhosa do Milton Nascimento e eu de escutar ela criança. Eu viajei no tempo de alguma forma. Linda essa música, tá? Coloca um pouquinho desse trecho aí pra gente escutar um pouquinho, que essa música é linda. Olá, estagiária, tudo bem? Tudo. Tá tudo tomando sua cervejinha aí? Nossa, hoje só, acho que só ela, viu? A estagiária tá melhor que a gente. Pra ver se eu chego no final do dia. Não, se eu tomar um uísque, eu já duro aqui mesmo. Então vamos na cerveja. Vou ver se eu consigo chegar à parte noturna do meu dia. Vai, força. Ô, estagiária, se você pudesse viajar no tempo, pra quando você iria? Eita. Pra quando eu iria? Filosofa com um copo de cerveja. Vai lá, estagiária. Ai, gente, é uma coisa muito pessoal, mas eu ia viajar, eu ia aproveitar um pouco mais uma pessoa que para mim é especial, que era meu avô, que eu conheci muito tarde, então eu queria voltar para esse tempo, ter mais tempo com ele. Ótimo, perfeito. E você que não para encontrar ninguém, né, de especial, eu queria encontrar ele novamente, mas assim, eu mais velha, né, não eu com 10, 11 anos. Sim, velha. Ótimo. Se você viajasse no tempo agora, você teria muito para conversar com ele. Né? E você que está nos escutando, para onde você gostaria de ir, né? Para onde não? Para quando? Bom, e no caso da nossa querida Claire,
Ela voltou, né, quando ela atravessou as pedras em 1945, ela voltou 202 anos no passado. E a teoria do inverso diz que isso significa que, na realidade, ela estava retornando ao seu tempo, que ela era daquele tempo, veio para esse tempo, e depois ela retornou para outro tempo de novo, e depois ela fez algumas pequeninas viagens, que não vão falar sobre isso. Tira um print da minha cara, vou tentar fazer um meme da... Sabe aquele meme da Nazaré? Assim, pensando, com um monte de equação. Seria Tipo legal isso. colocar isso aí para editar na edição. Então, vamos lá. Essa história, porque a DG sempre, né, toda história escocesa são sempre 200 anos. Isso está no livro, está nos livros, né, todos eles, que são sempre 200 anos. Mas a Guinness, ela conseguiu, é a pessoa que mais viajou entre os personagens, fora o Mestre Raymond, que é um mistério, mas assim, das que apresentam, que fizeram a viagem, a Guinness conseguiu muito mais e muito mais longe do que a Claire. Diz a DG que é porque ela teve uma preparação antes, não sei o quê. Então, assim, o que mostra, quando a DG dá essa explicação, é que você, quando faz a viagem, você precisa ter um pensamento. Sim. Né? Não importa se é 100, 200, 500 anos, você vai voltar. Qual o pensamento que a Claire tinha para voltar em 1745? Tem várias teorias por aí, né? Mas... Deixa eu falar um pouquinho para você. Daí, né? Sobre isso que você falou, estagiária. A física quântica diz que... Bianca tá no negócio com essa física quântica, vocês não são... Eu estou fazendo um curso de física quântica, porque eu tenho muito tempo na vida. Então, eu decidi que durante esse tempo de folga que eu tenho, eu vou fazer um curso de física quântica. Assim, isso. E eu ganhei esse curso de presente. Um beijo para a Ju e para o Júnior, para a Pri e para o Júnior que me deram. Mas, enfim, esse curso fala o seguinte, que se o seu pensamento, as suas emoções e as suas ações estiverem em sincronia, você consegue tudo o que você quer. Se a teoria diz que Claire estava retornando ao tempo dela, é porque o pensamento dela, a emoção dela e as ações dela eram daquele tempo. Aquilo ali ficou registrado e presta atenção, você não precisa acreditar isso está no seu DNA, no subconsciente. Você não precisa nem saber que isso existe. Entenderam? Então, eu acho que isso é uma explicação da pergunta da estagiária. Por que ela foi parar logo naquele tempo? Eu já vi umas coisas rodando por aí de que, sei lá, que o Frank estudava muito sobre essa época, então isso estava naquela... Acho uma explicação muito rasa, é muito rasa. É rasa porque, pelo menos a Claire, antes dela fazer essa travessia, ela tinha que ter mostrado um pouco mais de interesse em história. Ou na história do Frank, ou na história da história. Né, a história do mundo. Ela não tem interesse nenhum, por incrível que pareça, sendo criada por um historiador e um arqueólogo, casada com um historiador, sogra de um historiador, a filha estudou história, o mundo inteiro da Claire gira história. Ela é a única personagem que não gosta de história. Não, e quando ele estava na sala com... Não é o ministro, não. Como é que ele chama? Reverendo. O reverendo, que o reverendo fez aquela descoberta, né, do Black Jack, o antepassado dele. O que ela foi fazer? Foi tomar chá? Ela foi tomar chá, ou seja... Ela não foi tomar chá. Ela foi fazer uma leitura com as folhas do chá. Sim. Mas ela senhora Graham. Esse é o mistério todo. Isso começa lá no livro 1, né? Foi aí que tudo começou, né? Inclusive, até destaquei no livro esse pedacinho, né, em que fala sobre a Sarah Graham, que é uma personagem bem interessante e assim, ela se tivesse oportunidade e mais tempo e mais planejamento, a gente não sabe o que se passava na cabeça da DG naquela época, de explorar um pouco mais desses conhecimentos que a Sarah Graham tinha.
Ela era uma druida, né? Ela abria o portal, ela era dançarina. Então, às vezes, eu brinco que esses portais, eles têm os mestres, né? E, por exemplo, o Mestre Raymond, para mim, ele é um mestre de algum portal, né? Ele está sempre grudado para mim na Claire, em alguma... Agora tem que saber em que forma que ele vem, né? O Mestre Raymond volta? Só uma pergunta, spoiler, alerta. O Mestre Raymond, ele volta? Porque eu só li até a metade do livro 6. Então, tem um spin-off da DG, e você vê também no livro, acho que 6, quando a Claire está lendo o diário do Dente de Lontra, que existe no 6 e no 7. Que existe o Mestre Raymond de 1968, que preparou os 6 indígenas para fazer essa travessia. Ok. Por outro lado, tem um spin-off, o Mestre Raymond, esse é bem quando... Ai, meu Deus, perdi o nome dele. Ai, aquele cachorrão. Saint-Germain? Então, o Conde Saint-Germain, ele morre, mas na realidade ele não morre. No spin-off ele volta. E ele não morre ali naquela cena, né? Eles vão para o futuro. Mas o Mestre Raymond, ali no diálogo, diz que é uma travessia muito perigosa, não sei o quê. Então, por que eu acho que é o mesmo Mestre Raymond? Porque no spin-off da Diana, ela fez uma fala do Saint-Germain que ele não reconheceu o Mestre Raymond por causa dos dentes. Então, eu falei assim, bom, então ele teve no futuro, porque ele falou assim, os dentes dele são tão diferentes. Sim, a dentadura naquele tempo era de madeira, né? E o Mestre Raymond, ele falou assim, é um material diferente, está tão branco, não sei o que. Eu falei assim, gente, ele veio para o futuro e botou dente de cerâmica já. Sim. Então, eu acredito que esse mesmo Mestre Raymond que preparou os indígenas, né, é o mesmo Mestre Raymond que estava ali no livro 2 com a Claire. E ele é bem inteligente, né? Você vai pro futuro, você vai onde? No dentista, né? Já ia passar com uma plástica, tipo as rugas, né? Já arrumou, assim, já deu um check-up geral. Dá resolvida na cirurgião plástico, né? Enfim. Mas a senhora Graham, se a DG um dia quiser explorar mais a parte sobrenatural e mística dessa história, a senhora Graham é uma personagem que ia ser usada a flashback, não sei com quais recursos narrativos, mas tratada um pouco, porque ela era uma druida e ela tinha esse conhecimento místico, era uma escocesa de vivências, né? Vivências e experiências ali. E é engraçado, né? Ela trabalhar pro reverendo, né? Pois aí é uma coisa, uma mulher mística, que aí trabalha para um reverendo que, ok, na religião cristã também tem as coisas sobrenaturais e tal, mas ela seja mais pragmática do que as religiões, comparada a uma religião pagã, como os druidas eram, né, e tal. Sim. Pagã na visão contemporânea. E daí vai, mas é um excelente personagem. O texto é assim... Oi, quer falar, Bi? Não, ia te pedir para ler a partezinha do texto. A idosa governanta examinou minha mão, isso fala da Claire, né? Cuidadosamente, outra vez, com um dedo em rixa para enfatizar as suas palavras. Bem, vejamos. Linha da vida bem definida, está com boa saúde e é provável que permaneça assim. A linha da vida está em vida, significando que sua vida sofreu uma grande mudança. Bem, isso é verdade para todos nós, não é? Mas a sua é mais retalhada do que eu normalmente vejo, toda em pedacinhos. Muito interessante isso, principalmente aquela parte que a vida está interrompida, ficando que a sua vida sofreu uma grande mudança. Ela está falando no passado e não no futuro que iria sofrer, porque naquele momento ali a Claire ainda não tinha viajado no tempo e ido para o século XVIII. Não, e ela disse, e tudo que eu não sou especialista em leitura de mão, mas dependendo do lugar onde você está lendo a mão, é porque já aconteceu, né? O que ela diz é que as linhas se modificam, né? Conforme
o tempo vai passando, as linhas vão se modificando. O que me fez pensar que esse retalhado que ela diz, que ela viu em excesso, não sei o que poderia ser, viagens, quantas, ela não foi específica, né, o que ela estava vendo, só que houve mudanças, e que haverá, né. Eu imagino assim, para que uma mudança seja revelada na sua mão, né, na palma da sua mão, não foi qualquer mudança, foi uma super mudança. Sim, mas ela teve super mudanças. Olha só, vamos supor, ela viajou no tempo, perdeu o pai e a mãe. Voltou to Lambert, foi adotada, perdeu o pai e a mãe. Né? Aí olha o tanto de mudança que aconteceu antes dos 10 anos de idade da menina. Ou seja, aí conheceu o Frank. Mas a gente pode jogar isso tudo num balaio só, num processo só. Uma mudança. A morte. Não sei. Assim, sei lá, talvez não seria nada. Pode ser. Mas vai da leitura de cada um. Não, pode ser tudo no baú, só porque foi muito pertinho, né? Um acontecimento do outro. Pensar assim. Dentro de um mesmo processo. Mas também pode ser o looping, né? Eu sei que a DG falou que a história dela é linear, mas é como se a Mrs. Graham estivesse lendo tudo aquilo que já aconteceu, que vai acontecer, que aconteceu de novo, que vai acontecer de novo. Inclusive tá ali, né? Ela fala que do segundo casamento, né? Do novo amor, não sei o que, tá na mão dela. Quer dizer, ela dá a entender que vai acontecer, né? Ainda. Uhum. Mas também a cor do verbo tá no passado, né? Sua vida sofreu. Aí se vai ir nesse ponto de vista do looping, é uma coisa, mas também pode significar de fato. Quando a Mrs. Graham fala para ela dos dois maridos, ela fala como se fosse no presente, não é? Ela olha para a Claire, tipo assim, você tá traindo o seu marido, porque você tem dois, eu tô vendo uma bifurcação aqui, não tem um pouco um sentido disso? Tipo, você tem dois homens? Agora você me pegou, você me deu vontade de pegar ali meu livro ali no armário. Ali na prateleira. Ver a cena de novo e talvez ler a cena de novo, mas pelo que eu entendi assim, do sentido da Mrs. Graham, pelo menos na televisão, não li o livro 1, é aquela coisa assim, você tem dois maridos, né? Ela não fala exatamente isso. Não sei, deu esse sentido. Não sei. O que você acha, estagiária? Não, eu não acho que ela chamou a Claire de bígama. Não, eu achei que ela chamou de bígama também, não. Eu achei só que com o misticismo dela, ela captou algo ali, entendeu? Não só o homem que está na frente dela, mas tinha um outro homem aí, mas era no presente. Ela estava falando como se fosse agora. Não? Sim, mas é o que ainda ia acontecer, né? Porque se ela estava ali com o Frank, quando você vai, vou num troço desse aí, você está olhando para o futuro, né? Quando você vai procurar o passado, você vai em outras entidades, vamos dizer assim. Então, acho que ela estava se referindo ao futuro. Isso foi a primeira dica, né, que a DG colocou no livro para poder dar uma dica do que viria na frente, né? O que seria a história da Claire? Como é que se daria essa viagem no tempo? Agora, a interpretação disso fica... É uma introdução, né? Da história da Claire. A partir daí você começa a ver, não é uma pessoa comum. Não, nada comum. Não é uma pessoa comum. Que a gente estava diante de uma personagem que tinha nuances e complexidades muito grandes, que até aquele momento no livro ainda não aparentava, porque era só... Eu estou fazendo um sinal de aspas para quem está só nos escutando, mas uma esposa, sabe? Até ali ela era só uma esposa. Uma esposa querendo um vaso e uma casa, né? Era isso que ela queria. Um pouco de estabilidade na vida. Uma esposa querendo um pouco de estabilidade na vida. Tolinha, né? O que aconteceu com ela acabou com toda a estabilidade da vida dela. Toda. Literalmente. Mas ela, eu acho assim, quando ela viaja, né?
quando ela viaja no tempo e que ela vê aquele primeiro som de espingarda. Bom, eu não saberia reconhecer, entende? Eu mal reconheço o som de uma arma. Eu não saberia reconhecer o som de uma espingarda. Ela reconheceu, ela sentiu medo, ela correu, e quando ela viu o Blackjack ali no rio, que ela olhou para ele, ela assustou, mas ela não assustou de... Eu não sei explicar, assim, é como se aquilo fosse uma coisa, um lugar natural, sem ela entender que aquilo era natural. Porque, gente, se coloca no lugar dela, vai você viajar no tempo e ver dois homens, você vai achar que é fogo de artifício, porque tem um pouco, assim, deixa eu ver o que é. Mas no livro, até acho que na série também, ela comenta que ela parecia estar num set de gravação, né? Sim. Então, entende, assim, ela fica perplexa, mas nem tanto. Vou dar uma parte aqui dessa parte aí das pedras que você está falando, que quando a gente foi lá pesquisar a Anne, que ela faleceu em Oxfordshire, eu queria dizer para vocês, só que... Aquela parte da família Tudor, né? Que ela, ali ai, perdi o comentário, em Oxfordshire, existe umas pedras chamadas, você passa para o português, são as pedras sussurrantes, né? Quer dizer, até a ideia do som das pedras vem dessa menina aí, né? Eu não digo que a Diane copiou, mas que casa exatamente com essa ideia, porque ela podia não escutar nada, ela só podia ter um vento, ela não sei o quê, mas ela escuta as pedras cantando, né? Um negócio. E em Oxfordshire existe exatamente um círculo de pedras com esse nome, tá? Isso, para quem não se lembra, no Ciscast passado a gente comentou, né, que a Claire, que essa menina que sumiu aos 5 anos de idade, né, ninguém sabe. Historicamente, isso existe, historicamente. Um personagem, uma pessoa que existiu historicamente e que ela estava visitando a avó e que perto da casa da avó dela tinha um círculo de pedras. E a teoria, né, da estagiária é que essa menina estava brincando perto dessas pedras e acabou sumindo e viajando no tempo. E aí que ela está dizendo agora que essas pedras, elas são conhecidas como pedras sussurrantes, né? Os cavaleiros sussurrantes. Ou seja, mais uma pista. Se essa teoria do inverso for realmente a verdadeira, for o que a DG está construindo desde lá, a DG teve muito trabalho de pesquisa, sabe? Desde o início, para começar, sabe? É feito esse trabalho que é cativante para a gente agora e muito para a estagiária, que é mais ligada na questão da teoria, né? Estuda mais, né, do que a gente é muito... Ela teve que se debruçar e mergulhar muito. A DG tem as maluquices dela, mas ela também é genial. Olha só, a DG pegou uma teoria de viagem no tempo, porque ela sempre falou que a ideia dela era do Doctor Who. O Doctor Who acha uma cabine de telefone e viaja no tempo, não é isso? Sim. Então era um escocês de Kilt viagem no tempo. Então a viagem no tempo sempre foi talvez o plano central do livro dela, né? Porque ela tinha que fazer, como é que era que ela fala? O cara falou para ela escrever a ficção, né? Não era isso? Ficção científica, eu não sei. Então, essa viagem no tempo, ela decidiu desde o início. Aí, o que ela pensou? Bom, só uma viagem no tempo não vai adiantar. Eu vou colorir ela, né, de personagens, dramas, ações, etc. E aí, já tinha um escocês na cabeça dela, né, que era o Jamie Fraser, e aí foi seguindo. Então, eu acho que essa teoria, Ju, que nem você falou, eu concordo com você. Eu acho que ela pensou isso desde cedo e ela juntou o escocês com a teoria. Por isso que ela foi lá na Escócia, ela deve ter achado essas pedras sussurrantes, por isso que as pedras sussurram. Gente, porque senão é muita coincidência, estamos todas loucas, fecha tudo, põe camisa de força e põe num manicômio, porque numa boa. É muita coincidência. Não, demais, eu fico... Mas o livro é muito baseado também, pelo menos essa parte, toda a parte histórica do livro são fatos verdadeiros, verídicos. Verdadeiro.
Sim. Então, a menina também pode ser. Agora, ela pode pegar essa história e encaixar também em qualquer tempo que ela quiser. Entendeu? Pegar a menina lá que foi em 1400 e pouco e trazer para 1718, né? 18. Não, primeiro para 1900 e vem coisa e depois para trás, de volta. Ela pode pegar esse fato histórico e colocar em qualquer lugar, assim, porque o livro dela é baseado em fatos reais, né? Nem fatos reais, é baseado numa teoria, sei lá, que ela fez, e ela usa ficção e não ficção para poder ir preenchendo as lacunas. O que é genial, né, gente? É genial. Sim, autor que trabalhar com isso bem é reconhecido, assim, porque é difícil. É difícil você tecer um fio fictício dentro de uma história real e fazer acontecer. E mesclar esses personagens, sabe? Putz. É difícil. Tiveram em Versailles, tiveram contato com o rei da França, com o príncipe, o Charles, né, na Revolução. Você fazer isso de forma que te favoreça a história fictícia que você está contando, sem que prejudique a história real do que realmente aconteceu, tem que pensar bastante. Não é por isso que não cola essa história da DG de que ela escreve assim, eu tô aqui, aí a luz que entrou, não sei aonde, vou lá e vou... Não, a DG, ela tira o foco. Eu acho assim, que ela pode até escrever capítulos aleatórios e depois casar tudo isso. Isso eu até acredito, porque tem outros autores que escrevem dessa forma, não segue uma sequência da primeira até a última página. Mas o trabalho de pesquisa dela é invejável. Talvez por isso ela leve tanto tempo, né, para lançar os livros, porque ela não deve ter tudo isso pronto. Não. Entendeu? Precisa correr atrás, né? Agora olha só, para as meninas que fizeram, eu falei que eu ia falar um pouquinho de Dark, para as meninas que fizeram a maratona de Dark, né, no CIS Brasil com a gente. Se você está escutando, você viu Dark? Dark é a mesma coisa, né? É uma história de viagem no tempo, aonde a história e a viagem no tempo é simples e é assim, dá um nó na cabeça, funde os neurônios, mas é uma viagem no tempo que ele começou contando e ele terminou com a conclusão dele lá. No meio do caminho ele pôs um romance que obviamente não colou, não tinha muita química, mas também não destruiu nada. Colocou alguns personagens, algumas coisas, mas ficou ali naquele mundo, é raso, não é complexo. Complexo é a teoria da viagem no tempo que ele colocou e a maneira como ele contou. Agora você pega uma história de Outlander, onde a DG cria esse mundo que ela criou, que é infinita vezes maior do que Dark, né, e etc., é uma pessoa muito genial, gente. Ela é. Eu admiro muito ela. Meu Deus. Eu não sei se acho que eu pesquisei nem 0,001% dela, mas, nossa, a parte dos indígenas também na América, tudo, gente, tudo que ela faz, essa parte da rebelião jacobita, Príncipe Charles, tudo. Nas entrevistas que ela já deu, ela não parece dividir, né, assim, do tipo, eu conto... Ela não fala que conta com a ajuda de alguém, que pesquisa junto. Não. Pelo menos eu não lembro de nenhuma entrevista. Talvez isso, por mais que a gente reclame e queira os livros na nossa mão, né, nas nossas mãos, o mais rápido possível, de repente é o tempo necessário para que construa tudo isso, e o que torna a história cada vez mais fascinante também, né? Me irrita um pouco essa coisa, Outlander, Jamie. Outlander, sabe? A criação da figura, só assim que se resume nele, se resume maior, no Jamie. Né? Poxa, é muito maior, sabe? Da Claire é muito maior, esse fundo histórico é muito maior, e os outros personagens que vão achando e conversando também. Para quem gosta de literatura e gosta de uma boa série, na boa, tem algo de qualidade. Sim. Vamos voltar na teoria do inverso e falar sobre um pouquinho do poema da Gillen. É assim que fala? É o trovador, né? Do Castelo de Lia. O Bardo e a Lenda dos Montes dos Druidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, estagiária? Isso faz parte também, né? Interessante.
Ou se faz. É onde está baseada, né? Quando eu comecei eu falei assim, não, tem coisa aí, por que, né? Tem tanta lenda na Escócia, tem tanta folclore, tanta coisa que ela podia ter usado. Por que ela foi usar? Primeiro, essa história, né? Especificamente, de um monte de druidas, né? Que existe, que você... Sim. A mulher atravessa e ela sempre volta. A questão é essa, elas sempre voltam, né? E também no spin-off que tá o Jimmy com o Lord John, ele conta também essa passagem, e aí assim, deve ser muito triste você voltar, não ter mais parente, você não tem mais ninguém, o seu mundo está todo diferente. Então eu falei assim, nossa gente, não é possível, essa mulher está voltando, ela não está vindo não, ela está voltando, porque lá do Sr. Balmain é a lenda, né? Uhum. Isso aí, então, pra mim Isso ficou muito... acontece também na temporada 1, né? Quando ela tá lá vendo o cara tocar e o Jamie começa a traduzir para ela, correto? Isso. A letra da música. Ele fala, isso é uma lenda famosa. E aí, ao momento que ele vai traduzindo, a ficha dela vai caindo. E aí vem o que a estagiária falou. Ela sempre Ele diz volta. assim, são sempre 200 anos nas histórias das Terras Altas, disse a voz do reverendo em minha memória. O mesmo que o nosso... Ai, meu Deus, será que era isso? Deixa eu achar onde está. Aqui, ó, A Mulher de Balnem é uma música escocesa, não. É uma música sobre um homem que ficava na escuridão da noite em uma colina de fadas e que ouviu o canto, triste e lamurioso, de uma mulher vindo das pedras da colina. Ele ouviu com mais atenção e entendeu a letra da canção. Sou a mulher do senhor de Balmain. As fadas me levaram outra vez. Assim, o homem correu para a casa de Balmain e descobriu que o proprietário foi embora e que a mulher e o filho haviam desaparecido. O homem imediatamente procurou um padre e o levou até o Monte das Fadas. O padre benzeu as pedras da colina e aspergiu água benta sobre elas. De repente, a noite ficou mais escura e ouviu-se um barulho ensurdecedor, como de um trovão. Então, a lua saiu de trás de uma nuvem e iluminou a mulher, a esposa de Balmain, que jazia exausta na grama com o filho nos braços. A mulher estava cansada, como se tivesse viajado para longe, mas não sabia dizer onde estivera nem como chegara lá. Então, e depois ele diz que ela volta, né? Elas sempre, para mim, elas sempre voltam. Quer dizer, Sim. E é o tal dos 200 anos, né? E eu também não sei porque que a DG botou 202, né? 2 anos aí na conta da Claire. Engraçado que quando o Jamie traduz para ela e ela fala, eu tenho que voltar. Eu sou essa. Né? Ela pensa que elas sempre voltam pro tempo dela. E no momento que ela diz isso, ela induz a gente a achar que é exatamente isso, né? Quando na verdade pode ser muito bem o contrário. Aí depende do ponto de vista, né? Porque para mim ela estava voltando. Sim. E assim, por mais que a Claire, a gente faz eu faço muito, né? Quando eu vejo a série, a Claire de 1945, dos anos 60, o Frank, que apesar dela ser uma mulher empoderada, foi estudar, foi ser médica, mas a posição dela diante do Frank me incomoda. Bastante. Ela parecia... Eu não sei se também tem um lance, porque eu tenho uma filha que não é dele, ele me aceitou, não sei o que. Ela parece submissa ao Frank. Muito diferente da posição dela diante do Jimmy, né? Total. E aquela mulher de 1743 e a mulher de 1945. São duas mulheres, né? As duas, lógico, mulheres com M maiúsculo, mas quando chega com o Frank, eu falo assim, gente, ele não parece a Claire. Não é a mesma Claire. Como se ela assumisse uma nova personalidade, sabe? E como a gente estava falando, antes dela viajar nas pedras, a primeira vez que a gente vê, sabe, nos livros, ela é esposa, ela é só uma esposa pro Frank. Essa é a posição dela. Ela é
assim, não tem uma profundidade ou ela querendo ser outras coisas. Ela só queria um pouco de estabilidade e ter Assim, uma casa e ser uma esposa. E é. daí, quando ela vai para o passado, e mesmo já numa condição de esposa do Jamie, pós o casamento, ela não é mais só uma esposa para ele. Ela entende a posição dela como curandeira ali, ela entende a posição dela uma senhora, como esqueci. É uma senhora, uma esposa, uma lady, né? Lady Brock Turek, que ela tinha ali uma comunidade para cuidar. Ela ter. Assim, a cabeça dela começa a abrir para outras coisas, que também não parece que foi construída naquele pouco tempo que ela estava ali. Mas talvez uma construção que já vinha dentro dela. Sim. Eu vou perguntar, né? Nos livros, no primeiro livro principalmente, a Claire reclama muito da falta de água no chuveiro, de sabonete, de ter um molde, de ter eletricidade. Eu sei que isso pode ser uma coisa besta, mas seria real, seria realístico ela se confidenciar, né? Sentindo falta dessas coisas. Acontece isso? Não, ela faz uma vez ou outra, mas não é nada demais. Eu acho exatamente ao contrário. Ela, por mais que a DG tenha amarrado, não, porque ela foi criada sem casa pelo arqueólogo lá, pelo tio, tudo bem, é uma coisa, mas você se adaptar ao passado é totalmente diferente. Nossa, totalmente. Porque mesmo no meio do acampamento, você tem modernidades que no passado você não vai ter. Sim. Né? Inclusive uma latrina, um papel higiênico, né? Um mods, né? Não sai pingando por aí como acontecia. Então, assim, essa adaptação dela, eu achei assim também uma coisa muito que me chamou a atenção, de muito rápido, e uma aceitação que eu falei, gente, não, ela estava acostumada com isso, né? Mesmo vestimento, espartilho, tudo. Se você for ver de uma maneira geral, ela parece muito mais inserida no século passado, né? Ela, a pessoa dela, do que ela na década de 60. E daí uma pessoa a impressão que eu tenho, né? E daí uma pessoa que só viu vai falar, mas aí não tem tempo de tela, não tem tempo de episódios para mostrar ela se adaptando. Mas o mínimo interesse de você abrir os livros, você vai ver que isso também não é explorado, é facilmente assimilado pela Claire. A diferença dessa Claire, até quem não lê os livros e viu a série, quando ela está naquela reunião com os professores e ela fala de política, e o diretor da faculdade tira uma da cara dela, né? Então, se a sua esposa lê isso, imagina a Claire no século XVII, se ela ia ficar quieta. Nunca. Ela dava uma bifa de volta. Leio. Qual é o problema? Eu sou livre, eu posso ler o que eu quiser. E essa é a Claire, né? E o Jamie ainda tá do lado dela fazendo assim. Lê, ela lê. Tudo que ela quiser, ela lê. Sim. Então, assim, são diferenças que, assim, às vezes pode passar imperceptível, porque ela, na década de 60, ela fez o que ela quis, mas, assim, na condição dela, esposa do Frank, achei ela muito submissa, muito omissa nas opiniões dela, no que... Eu acho que a Claire, eu acho que a Claire do século XVII tentaria o Frank, né? Tentaria o Frank, mas eu acho que ela tinha desistido. Ela ia encarar a vida dela sozinha. Não, até essa coisa uma pessoa que ia sair no meio da noite, fugir, não sei o que, a cavalo, sabe, cheia de coragem, mas não pode viver sem um marido? Sabe que eu penso? Que quando ela... Eu acho meio gritante, assim, sabe, essa coisa. Não, mas eu tinha que criar um filho. Bom, hoje a maioria da mulher cria, né, a maioria das mulheres criam os filhos sozinhas, mas, sei lá, eu achei que muito... Parece que ela é insegura, né, dentro daquele momento. Ela precisa de alguém para poder guiar ela e literalmente ser a bengala dela, né? Eu acho que mas até essa coisa de ter...
Você usou a palavra. Você usou a palavra certa, Bianca, segurança. Não, até essa coisa dela do médico, de entrar num curso de medicina, que aquilo ali era muito. Aí você pode falar assim, olha, mas ela continuava destemida, ela entrou para um curso de medicina. Talvez isso resquício mesmo desse temperamento dela mido e para frente, um tanto corajoso, meio que inseguro, mas o Frank, ele bate de frente com ela para isso, porque ele era um cara de status também, que se movia por status. Então, a Claire vira para ele um bichinho exótico, para ele falar, olha, minha esposa faz medicina naquela época. Para os dele, talvez isso fosse mais apreciativo do que depreciativo. Sim, mas na hora que ele teve que defender ela na frente do professor, do chefe dele... Mas aí o machismo não deixa admitir. Exatamente. Então, tem todo esse lado. Ela nunca por mais que ela achasse que amasse o Frank, ela não amava, na minha opinião, ela nunca amou ele, sabe? Era sempre essa bengala, essa segurança. Porque para você amar alguém assim, essa pessoa precisa ser seu parceiro. Aí tá muito na cara que o Frank não era. Ele sempre ia de contra ela, inclusive. Agora, não é interessante que na época, né? 200 anos atrás, não tinha muita profissão, né? Não era como é hoje, que tem várias profissões, que a mulher é inserida sempre no mercado de trabalho, etc e tal, bababá. Que ela escolhe logo curandeira, ela, né? Será que não tinha, se a gente olhar na história, estagiária? Será que perto dessa menina de 5 anos que sumiu, será que a avó dela não era curandeira? Ou alguém que ela conhecia, para que essa profissão tivesse enraizado nela de uma forma que era isso que ela queria ser, sabe? Porque ela via lá pegando as ervas, fazendo, dando um remédio, ela participava desse processo. Então, quando ela viajou no tempo, ela levou isso e é o que estava na memória dela, é o que ela queria ser. Só que no mundo de agora ela tem mais recursos, né? Então ela pôde formar e etc. Mas isso aí eu nem confesso que eu não olhei, mesmo porque material de PC é difícil, né? De achar assim. Tem que comprar livro, né? Pagar, ler. Então foi muito baseado assim na internet que eu fui achando, mas não olhei assim a mãe da menina, o pai do menino. Isso eu não fui olhar como estavam inseridos, não. Uhum. Mas será que é possível? Pode ser possível que foi por isso que ela pode, assim. Né? Quando eu fui, eu fiz uma pesquisa sobre a origem do nome da mãe da Claire, que a Diana apresenta, que é Morrison. Houve um médico, né, famosíssimo, no mesmo tempo que a Claire volta, chamava Morrison também, Dr. Morrison. Só que, como o sobrenome foi adquirido, né? Existe muito isso, a mudança do sobrenome ao longo do tempo, né? De origem de um país, mas vem um outro país, toma aquele país, então ele adquiriu essa forma, né? Essa forma inglesa, que é Morrison, mas a origem do nome é lá das ilhas Skype, alguma coisa assim. E existiu, no começo aí do século XVIII, um super médico. Então, aí eu falei assim, de repente tem alguma ligação, não tem, mas não dá para, não deu para ir a fundo, né? Porque dá só para especular. É um nome, acho que meio fictício, né? Eu não achei nada na história com esse Morrison aí que pudesse me dar uma luz aí mas ajuda na história. A luz, eu acho que vem, cara. Por incrível que pareça, eu acho que muito desenrolado dessa história vem com o livro que a Diana disse que vai escrever, que é sobre a Ellen e o Brian Fraser. Eu acho que tem muita coisa aí atrás ainda. Uhum. Uma das pessoas mais importantes da vida da Claire, né, foi o tio Lambert, que eu acho que foi a pessoa mais constante na vida dela, constante mesmo, né, sem viagens no tempo, sem nada, durante um bom período. E ele fala aqui, né, que ele lutou judicialmente para devolver as titularidades para Claire de umas terras que ela perdeu.
E ela perdeu? Então, ela perdeu, né? Uhum. Ela perdeu um título, e um título Se ela é essa importante. criança de 5 anos, ela perdeu. Era um título importante. Valfric era uma região importante, é um castelo importante até hoje. Então, assim, não foi qualquer coisa que ela perdeu. Então, assim, quando a Diana fala isso, né, que ele foi procurar, falou assim, nossa, mas o cara é um historiador, né, e não sabia quem era, porque ela usa o mesmo sobrenome do pai, né, Henry Bishop, mas não usa o tio Lambert, não tem, né, no caso. Então você fica assim, ué, como que ele não sabia quem ele era, né? Ele tinha que saber. Eu acho que ele sabia. A gente conversou isso no último Ciscast e eu acho que ele sabia. Sim, né, então, mas e assim, voltando, quando ele fala dessas terras que ela perdeu, não sei o quê, que pode ser no lado francês ou no lado inglês, eu acho graça, porque aí vem de encontro também com o apelido que o John Albernat chama ela, né, de Lady, e ele fala isso no livro, né, que ela parece uma Lady lady Jane. dessas, de corte mesmo, sabe, tempo medieval, ele conta isso no livro, eu falo assim, também acho que ela é isso aí mesmo, então... Um porte, né, ela tem se chama porte. E a DG, até quando faz a descrição dela entrando no castelo de Leoc, né, que fala do pescoço dela, eu falo assim, nossa, até a Kate tem esse pescoço alongado, fino, né, uma coisa meio de princesa mesmo. Cabia ali uma coroa em cima da cabeça dela. Uhum. Então, acho que também tem alguma ligação aí, né, esse apelido do John Bernat. Legal, né? Engraçado. Aí penso que a conclusão de tudo vai ser igual aquele filme O Clube da Luta. Do tipo assim, viu? Tava tudo na sua cara. Você que não percebeu antes. Que o Clube da Luta é assim, né? Você assiste. Aí lá no final ele vem Clube da Luta, filme do final dos anos 90, do Finch. Com Brad Pitt e o Edward Norton. Meu marido. E daí... Ele tava lendo. Só um tópico aqui, tava lendo. Mas que é isso, né? Você chega no final do filme, aí sua cabeça explode. Você fica assim, caramba, mas tava tudo na minha frente, tava diante dos meus olhos. E eu não acho que a DG vai vir com uma dessa, sabe? Ela vai soltar uma risada dela, daquele estilo DG, e falar assim, mas eu botei tudo aí pra vocês que não perceberam. Sim. A gente já tentou chamar a atenção da DG nas redes sociais algumas vezes e ela não fala nada. É importante deixar bem claro que a DG nunca disse que essa teoria não estava correta. Não, mas ela também não fala nada, mas também ela não fala não, mas não fala nada, mas também não fala que está errado. Então é importante deixar claro que essa teoria pode ser. Porque a DG já refutou outras teorias. Mas eu sei que eu suponho, né, que ela leu porque a gente publicou a teoria no fórum que ela participa. Ela responde a algumas pessoas ali, ela dá dicas nesses fóruns. Então, assim, neste especial, porque ela só frequenta um, ela adora. E ela passou batida pela minha coisinha ali, perdida no meio da página. Sim. E eu já vi no Twitter, as pessoas falam assim, mas e se? Ela não dá conta, ela vai lá e fala, não tem se não, isso é não, eu que escrevi, eu fiz assim, acabou. Ela não tem, com ela não tem meio, né, colé. Não tem jogo de cintura. Não, e a gente segue nela, né, e tal, e ela tá sempre muito antenada no que as pessoas estão escrevendo. Você vê que ela às vezes dá RT num comentário que alguém fez dentro de um post, ou seja, não é nada... Então ela passa batida, ela faz a egípcia e assim a gente vai seguindo, teorizando, e ela vai seguindo o raciocínio que a gente tá nele. Enfim, é importante só deixar isso claro, que a DG nunca disse que não era e sempre deixou ali, não mexeu. Ignorou. Ignorou. Ela tá ignorando, literalmente. Você foi ignorada com sucesso. Com sucesso. Mas olha, quando você coloca num post nomes, né,
como Anne Beauchamp, né, como As Pedras, você vai fazendo tópicos assim, coloca nomes específicos, né, chama a atenção dela. Ainda mais se aquilo ali tá no trecho certo. Não quer dizer que essa teoria seja 100% correta na íntegra dela, né? Não. Vai ter algumas coisas que estão certas, outras que estão erradas. Mas quando você está no caminho certo ali, você também não pode chamar muita atenção para aquilo, não, porque senão acaba com a surpresa dela, né? Ela jamais vai dizer, né? Por isso que eu volto a bater na tecla que ela diz atenção. Quando ela diz sobre esse método dela de escrita, ela está desviando a atenção, porque na verdade ela é muito astuta, ela é muito estudiosa, conforme a gente está falando. Quando ela diz que o Jamie é o protagonista da história, ela está desviando a atenção, porque todo o mistério está com a Claire. Ela criou um personagem incrível e marcante que é a Fraser. Né, pegando toda a cultura da Escócia e jogando nele, né, do Highlander, daquela coisa toda. Mas o mistério da história, o profundo da história tá na Claire. Assim, é muito fácil, né, dizer que ela deixou abrir, abandonou a carreira dela, a casa dela, tudo que ela construiu para voltar para um homem, o amor da vida dela. Simplesmente isso. Só que, assim, lógico que o Jamie é o amor da vida dela, claro que isso tudo influi, mas ela também estava voltando para o lugar onde ela se sente ela, que ela está confortável, que é o lugar dela, que é onde ela pertence. E isso faz toda a diferença, né? Sim. É que você lê, você está quase no nono livro, e você não sabe quem é Claire. Você vê que do Jimmy tem árvore genealógica, Jimmy tem história, tem raízes, tem tudo, menos Claire. Claire não tem nada. Então essa é a pergunta. Você está lendo, você fala assim, mas quem é essa pessoa? E por isso sai pesquisando, né? Quem era a personagem que ela criou. Porque ela diz, não, simplesmente surgiu essa inglesa, é assim que ela fala da Claire, né? Surgiu como um cogumelo, né? Que ela fala. E aí ela não pode se calar, ela começou a falar, e tá aí a Claire até hoje. Oi? Tá bom que você criou uma personagem assim, brotou do nada. Não, tem uma pesquisa aí em cima, principalmente porque ela estava fazendo uma história já com fatos reais, verídicos. Então ela não ia criar um do nada assim, né? E eu acho que a Katrina tem um pouco dessa noção, sabe? A Katrina é muito cuidadosa com a personagem, num sentido de exploração. Talvez eu perceba que ela se dedique mais à questão psicológica da Claire, muito mais do que história, mas as condições psíquicas da Claire. Mas eu acho que a Katrina, ela sabe, ela tem ciência de que ela tem uma personagem. Quem cuida? Você está falando que a DG cuida da Claire? Não, tô falando da Katrina. Ah, bom, ela cuida. O que a DG dá pancada, a Kate alisa, né? Total. Tô falando disso. Eu acho que a Katrina, ela tem essa consciência de que a Claire tem uma profundidade, tem umas camadas aí que talvez aí que são desconhecidas pelo público, mas que a atriz, né, a Katrina como atriz, já coloca essas possibilidades. Atualmente, a gente vê ela explorar muito mais a questão psicológica da Claire, muito mais do que histórica, de quem sou eu, meu passado, ou o que seja, mas o psicológico do momento da Claire. Mas acho que a Katrina, ela tem a consciência que quando for o tempo de explorar essa Claire, quem ela é, onde ela veio, ela tem essa consciência de que ela deixou uma caminha já bem afofadinha para isso. Livro 9. Que aí eu torço para ter série até lá para eu poder ver isso. Tem uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Sam é linguarudo? Você acha que ele consegue manter um segredo? Muito custo. Ele consegue. Porque olha só, a gente sabe que a Diana já contou para ele o final. Ele sabe como termina. A gente sabe especificamente que ela não contou para a Katrina. Ela falou isso numa Pale, eu acho, não tenho certeza. E ela especificamente disse, estavam todos presentes, ela falou que o Sam, o Ron e a Meryl sabem o final, ponto.
Porque Sabem ele quem é é? o Jamie Fraser Não. e os Sabe dois são quem é? produtores. Eles não sabem o final. Sabem Sabem. quem é o fantasma. É Não. diferente. Não, ela falou que eles sabem o final, que ela precisou contar. Ela fala isso numa pele, eu acho, que precisou O contar final do livro, ela já tem o final? Tá, ela tem o final e a cena inteira. Ela falou que já está escrito o final do livro e que ela só mostrou pro Sam, pro Ron e pra Meryl. E isso ela falou numa pele, depois a gente pode até achar qual pele foi essa, onde estão todos lá. Aí a minha questão é, se ela já sabe o final, existe um porquê ela contou pro Sam e não contou pra Katrina, né? Porque a atuação dos dois depende disso. Ele precisa atuar de uma certa forma sabendo o final. Ela precisa atuar de uma certa forma não sabendo o final. O Ron e a Meryl precisam saber o final para conduzir a série para aquele final, para não ficar uma coisa sem nexo. Aí a minha pergunta é: Sam é liguarudo? Contou para Katrina? Ou ele segurou esse segredo e tá mantendo para acontecer o que a Ju tá falando. A Katrina pegou a Claire e tratou dela psicologicamente, né? Igual a estagiária falou, a DG bate, a Katrina passa mal, né? Então, será que ela tá ainda no escuro? Será que, né, bebeu algumas aí? Sam, conta pra mim o que a DG falou. Qual que é o final de Outlander? Conta. Eu acho que ele contou pra ela. Eu também acho. Não tem como não achar diferente, gente. Não tem. O Sam, ele segura o segredo a muito custo. Suando aqui, ó. Ele segura o segredo com o suor caindo aqui na testa dele. Não, e agora ela na produção e se metem na... Lógico que vai, ela também precisa saber. Agora na produção precisa saber, verdade. Gostaria, diferente. Prometo, próxima Comic Con, se eu tiver e DG tiver, farei essa pergunta a ela, hein? Qual? Ela, DG, você já contou o final pra Katrina? Eu não acredito, eu não espero isso de você, eu espero uma coisa melhor de você. Vai gastar sua pergunta pra DG, né? Vamos formular a sua pergunta pra DG, pra não ser igual da última vez, que tava toda formulada e saiu o que vai fazer quando acabar? Tem que ser uma coisa interessante, né? Depois de toda a emoção ali do parabéns com a Katrina, né? Só uma pergunta. Mas eu posso fazer várias perguntas, né? A gente põe 5 perguntas numa só. Aí você leva um papel e lê. Eu posso perguntar assim, a minha pergunta vai para o Sam. Sam, em algum momento, durante todo esse tempo, você contou para a Katrina o final de Outlander? Ela tentou puxar de você naquele momento, né? Que vocês já tinham bebido uma e tal. Ele vai regalar o olho, ele vai dar uma regalada no olhão, vai pensar 3 segundos. Eu nem acho que ele arregala o olho, ele vê a Bianca, ele já fuzila. Não, você de novo, não. O Tony, se souber que eu tô em Nova York, acho que ele nem vai. Mas enfim, galera. Eu vou fazer blitz de novo. Estamos no final do nosso Ciscast da Teoria do Inverso. Esperamos que os neurônios não tenham fundido tanto que, se você viu Dark, ainda restou alguns pequenos para você conseguir concentrar aqui e entender o que a gente está falando. Mas essa é a teoria do inverso, em que a Claire, quando voltou em 1945, 200 anos no passado, ela estava, na realidade, retornando ao seu tempo. Beleza? Um beijo para vocês, obrigada por nos escutar. Foi muito divertido, adorei e muito... E até a próxima. Vou deixar a Ju e a estagiária darem um adeus delas. Confesso que adoro. O meu adeus é invertido, no inverso, vai. Como é que é adeus de trás pra frente? Como é que fica a palavra? Deusa, sei lá. Souza. Nossa, tem que escrever. Tem que só escrevendo aqui pra gente saber. Ai. Suado. Slantê. Como eu tomei minha cerveja, eu já tô no slantê pra você. Slantbar. E já que a gente diz que conversar sobre a teoria do inverso é conversa
de mim, né? A Cláudia já abriu a cerveja dela, então eu me despeço de vocês, que eu sei que tem uma ali no meu armário e eu vou de encontro a ela. Poxa, eu vou ter que ir também. Meu Deus, e tá um calor aqui do cão. Eu vou abrir uma e vou mandar a foto pra vocês. Gente, um beijo, espero que vocês estejam também abrindo uma cerveja aí para acompanhar a gente depois desse podcast lindo, maravilhoso, confuso e divertido. Um beijo e até o próximo. Tchau.